Bom, boa noite. Hoje a gente está na quarta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre análise econômica. Nessa análise econômica, a gente vai estar mexendo um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para vocês a matemática financeira que a gente vai utilizar para valorar a economia de energia. Então, alguns termos vocês vão ver a primeira vez hoje, vão ser um pouco diferentes, que é coisa da área da economia, né? Um pouco diferentes. Mas quando a gente for aplicar, vocês vão ver que é simples, não é o bicho de sete cabeças. Então, por isso que eu vou fazer primeiro essa aula, antes da parte da eficiência, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação. E durante, se vocês tiverem dúvida, pode erguer a mão aí. Iniciar a apresentação, tela inteira. Bom, então a aula de hoje é sobre análise econômica e conservação de energia. Quando você está numa empresa, você toma algumas decisões, tipo assim, sobre qual equipamento você vai substituir, onde é prioridade, com base em alguns critérios. Você tem que ter parâmetros. Não pode simplesmente pegar eu gostei mais da área da iluminação, vou investir nessa. Não tem parâmetros para você tomar a decisão. E no mundo dos negócios, os parâmetros são financeiros. É o que é economicamente viável, o que dá para fazer e é economicamente viável. Aí o que acontece? Muitas vezes, vocês, como engenheiros, vão precisar montar esses parâmetros ou para vocês mesmos tomarem a decisão ou outras pessoas estarem tomando a decisão aí, no caso, o chefe, né? Então, se você deseja decidir sobre a escolha entre duas alternativas, e se você quer conhecer quanto que cada alternativa vai proporcionar de economia e valorar os benefícios que aquela alternativa vai proporcionar. Então, normalmente, essas análises, elas vão utilizar índices econômicos, que ela vai traduzir através de um número, né, de um índice, de um valor, o investimento. Um exemplo simples é assim, ó, a nota de vocês para ser aprovado, calcula-se a média superior igual superior a 5, você está aprovado, então sinal que você aproveitou 50% do conteúdo. Agora, se sua média for 9, 8, que você aprendeu, né, 80, 90% do conteúdo. O seu rendimento foi melhor do que aquele que tirou a nota 5. Alguns dos termos têm esses nomes. Valor presente líquido, chamado de VPL, valor anual uniforme, taxa interna de retorno, chamada de TIR, TIR, taxa interna de retorno. Deixa eu passar por tudo aqui. Tempo de retorno do capital. Hoje está na moda, né? O pessoal investir em placa de geração de energia solar fotovoltaica. O pessoal fala, mas o investimento tem um retorno de 2 anos, de 3 anos, e a partir daí começa a ter economia e tal. Como que é isso se fosse traduzido? Supondo assim, sei lá, ficou um valor X lá para colocar as placas. Sua conta de energia, supondo, era R$ 900. E aí você vai pagar de prestação desse financiamento, desse investimento, uns R$ 700. Então, no que você pagava de energia, você está economizando duzentão por mês. Você vai pagar a taxa mínima, R$ 30. Duzentão por mês você está economizando. Aí, o que acontece? Depois que passar do tempo de retorno, tipo, um tempo que você vai pagando essa prestação de 700, que vai somar, dar o valor do investimento que você fez, você gastou 25 mil, o tempo que for para pagar esses 25 mil em parcela de R$ 700, a partir daí, você não precisa mais pagar os R$ 700, ou seja, aquilo entra para você como se fosse uma economia uma economia em dinheiro mesmo, uma poupança. Em vez de você pagar R$ 900, você já está pagando 700, menor que os 900, e depois de alguns anos, você não tem mais que pagar esses 900, apenas a taxa mínima, porque o sistema passa a ser seu. Então, isso daí que é interessante. O pessoal da área da economia, eles gostam de mexer muito com fluxo de caixa, para ver quanto que está entrando e quando que está saindo.
Mais um querendo entrar. Nesse gráfico, permite a gente ver uma parte do... Ah, tá. O fluxo de caixa é assim, é como se fosse uma linha horizontal. O que está acima da linha é entrada positiva, é saldo, e o que está abaixo da linha é investimento, é negativo. Nessa figura aqui, a gente tem a figura do fluxo de caixa. Se aqui o tempo for dado em meses, no primeiro momento do investimento, você vai ter um valor maior de investimento, então é negativo, está saindo do seu bolso, investimento. E com o passar do tempo, você vai tendo parcelas positivas até ter o retorno do investimento do seu capital. Ó, I é o investimento, A é o retorno anual e F é o valor anual. Então, vai somando o retorninho até ter o valor total que você está recebendo. O pessoal utiliza uma equação que é assim, ó. O F, que é o retorno, o valor anual, quanto que você vai receber no final do período, ele vai ser igual. Peraí, deixa eu diminuir esse trem. Ele vai ser igual o valor da parcela multiplicado por 1 mais a taxa de investimento. Como a parcela aparecia aqui nos dois termos, colocou em evidência, né? P mais P vezes I. Aí ele vai entrar, então, colocando P em evidência. É a mesma coisa que o N aqui, você entraria o período, né? O tempo de meses ou o tempo em anos em que isso estaria sendo feito. Com isso, você consegue valorar quanto você vai ter de retorno anual ao longo do N, que é o tempo que você está fazendo aí o investimento. Quando você vai mexer especificamente com placa solar, sei lá, a vida útil da placa é 25 anos, só que em 25 anos ela não está gerando 100%, né? Com o passar do tempo, ela gera um pouquinho menos. Então, com isso, você tem que dimensionar um pouquinho mais o sistema e tá lavando as placas da manutenção para isso estar se compensando. Ah, eu pensei que era... Alguém levantou mão, alguma coisa? Não, professora. Escutei o barulhinho, pensei que era... Ó, como exemplo tem aqui, ó. Eu devo receber R$1.000. Mas se eu não ganhar esse valor hoje, quanto que eu vou receber daqui 2 anos para compensar esse atraso? E aí coloco aí que tem uma taxa de juros de 12% ao ano. Então é como se fosse um fundo de aplicação desses que o banco fica louco para enfiar na gente. Você investe lá e você só pode resgatar depois de 2 anos. Só que aí ele é valorado por uma taxa de juro mais elevada. Então vamos lá. O P é o valor que eu vou receber, é a parcela que eu vou receber, multiplicado por 1 mais o 0,12 é a taxa de juro, elevado ao quadrado, porque é o tempo que eu vou receber esse investimento. Como a taxa de juro é o ano, o N aqui no caso é o 2, porque ele representa a quantidade de anos que eu vou estar analisando para estar recebendo esse investimento. E aqui a figura ficou na frente, né? Vai ver como, né? Pronto, agora dá de ver. Fazendo as contas e multiplicando aí, vai estar um valor de R$1.144. Ou seja, R$1.000, que seria para receber hoje, daqui a 2 anos, né? Ele vai estar valendo 1.144 para compensar a taxa de juros da inflação do mesmo período. Eita pega. Beleza. Isso aqui tá muito complicado assim, porque é coisa de economia, né? Eu tenho aqui já uma planilha do Excel que tem os valores traduzidos em energia.
Vou colocar para vocês, depois eu forneço até a planilha, porque é na parte da energia que a gente vai estar valorando as coisas. Aí fica mais fácil de entender o que tá, os termos envolvidos. 2020/1, capacitação Fortaleza. E vocês estão sabendo que amanhã não vai ter aula? Eu estou. Rapaz, quando eu era aluno, o dia que não tinha aula, mas eu sabia que eu não errava nem. Decorei tudo os feriados para não ter erro. Achei, cálculo financeiro. Já vou compartilhar a tela com vocês. Só fechar aqui para poder achar, eu tive que abrir 1.600 planilhas aqui até achar. Continuar, pronto. Professora, vai ter recesso? Quando começa? Compartilhar, tela inteira. Tela inteira. Permitir. Pronto. Bom, vou explicar para vocês. O que que tem nessa tabelinha, nessa planilha aí? É um estudo financeiro de um caso real de eficiência. Ó, a gente tem uma edificação lá que ela tem várias salas, vários pavimentos. E lá na planilhinha vinha um checklist com o tipo de carga que tinha, e aí o exercício era a gente propor medidas de eficiência. Vocês ainda não vão ver medidas, não propor medidas de eficiência, porque a gente não estudou quais são as medidas passíveis de serem feitas em cada tipo de carga. Então, eu vou só mencionar algumas, porque essa parte não é importante, a eficiência. O importante, nesse momento, o importante é a parte econômica da análise. Então, vamos ver lá. Lá na recepção tinha um ar-condicionado, aí tem a potência dele e tal. Cada um dos ambientes tinha. Aí aqui o que tá verdinho mais escuro, a iluminação que tinha, beleza. Iluminação, tinha carga de computador e carga de tomada. Então, a ideia era o seguinte, a gente pegar o que tinha e propor medidas de eficiência. Então, segundo o consumo anual lá, dependendo por tipo de carga, os ar-condicionados eram responsáveis por 66 kWh ano, 1.000 kWh ano. No meu computador, quando aparece vírgula, ele está separando milhar. Que eu precisei usar uns programas lá americanos e aí ele faz essa conversão. Então, quando tem vírgula aqui, equivale a casa de milhar, e ponto equivale divisão de casa decimal, como se fosse a vírgula. Então, o ar-condicionado é 73% do consumo. Se eu quero propor uma medida de eficiência que reduz bastante o consumo, eu tenho que ir na maior carga, que está gastando mais energia, no caso aqui, o ar-condicionado. No caso, o ar-condicionado. A parte da iluminação é 21% de iluminação e a carga das tomadas cerca de 6%.
Beleza. Aí, o que aconteceu? A gente propôs algumas medidas de eficiência. Vou falar a vocês quais foram as medidas que a gente propôs. Ó, na parte da iluminação, tinha algumas lâmpadas que são lâmpadas dicróicas. São lâmpadas pequenininhas que o pessoal usa em spot para iluminação. E essa dicróica, ela consumia energia. A lâmpada dicróica, ela tinha potência de 50 watts. Propomos de substituí-las por outras lâmpadas de aspecto semelhante à dicróica, só que a tecnologia dela é que essa lâmpada é LED. Ou seja, ela consome 5 watts, em comparação aos 50. Aí, trocar essas lâmpadas. Depois, era trocar as lâmpadas fluorescentes, compactas lá, de 20 watts cada uma, por lâmpada LED de 12 watts. Então, a gente conseguiu ainda trocar algumas lâmpadas. Depois, foi a parte de conscientização dos usuários. Por quê? Porque no horário que não tinha expediente, algumas lâmpadas ficavam acesas. Então, a gente propôs que, dependendo, se informar para o usuário, tem que desligar a luz ao sair e tal, se não está usando, está clarinho, não precisa ligar. Se for orientando, consegue ter uma redução aí de uns 2%. E para os ar-condicionados, como eles eram a maior carga, alguns ar-condicionados eram novos, outros não tanto. Então, foi proposto trocar os ar-condicionados antigos por um ar-condicionado do modelo eficiente. Tinha um modelo que eles já usavam, que era classe A, da marca Panasonic, e ele fazia uma regulagem, ele era inverter. Ele fazia uma regulagem melhor da temperatura, consumindo menos energia. Então, fizemos essa proposta. Aí, a ideia é que o sistema eficiente, quanto que vai consumir? Ó. Rapaz, é muita coisa aqui no Excel. Se eu dou um zoom, tem mexe tudo, ó. O consumo total para o prédio eficiente ficou em 72.209 kWh/ano. Antes de fazer a parte de eficiência, era 91.284,83 kWh/ano. Então, reduziu até bastante aí, ó. De 91 foi para 72. E como que é a parte financeira? A parte financeira envolve substituir. Então, aqui eu vou por parte, igual Jack Stripador. Vou dar o zoom só para aparecer a tela inteira e a gente vai por parte, ó. Naquela medida que eu falei para vocês de trocar as lâmpadas dicróica por lâmpada LED, como que é, ó? O consumo anual das lâmpadas dicróica foi colocado aqui, em comparação com o consumo anual das lâmpadas LED. Foram colocados ali. Aqui é preenchida a quantidade de equipamentos e o valor unitário de cada uma delas. Cada lâmpada dicróica mais LED, ela custa R$ 12,50. Então, foram 13 lâmpadas substituídas. Então, só de lâmpada, e tem que ainda ter mais a mão de obra para instalar cada lâmpada. Isso também foi valorado. Aí a gente viu que o que a troca das lâmpadas proporcionava de economia na parte de iluminação, e colocou isso em dinheiro. Aí essa economia, frente ao investimento que ela gastava, tipo assim, eu gastei R$ 357 de uma vez investimento. Só que ela me proporciona uma economia de R$ 721,07 em um ano. Então, quanto tempo, né, eu vou estimar para mim estar recebendo retorno? No caso aí, deu 6 meses, que é praticamente a metade. Isso para a lâmpada dicróica. Aí, o cálculo semelhante foi feito para a lâmpada LED, o que é interessante assim, ó, o custo unitário entra, mão de obra para instalar a lâmpada entra também. Isso daqui, como o valor de investimento foi maior do que o valor de retorno em um ano, vai ser necessário mais de um ano para ter o retorno do investimento. Esse retorno de investimento, eles chamam de payback, que seria o retorno de economia de energia, que eu deixo de gastar com energia, o dinheiro começa a voltar para mim, eu não gasto mais esse valor, nesse sentido. Só de conscientizar os usuários, a gente estimou que teria uma redução de 2% na economia de energia, com payback, né, de 0,3 anos. E a troca dos ar-condicionado, que foi o que gastou mais dinheiro,
traria um retorno em quase 2 anos. Se a gente somar todas essas medidas e fazer o cálculo normal, a gente teria esse gráfico aqui, ó. Isso aqui que é o fluxo de caixa, ó. No ano zero, seria o momento que eu começaria, eu ia investir quase 20 mil reais, 17 mil e uns quebrados, que seria isso aqui, no ano zero. Após o primeiro ano, o valor que economizaria de energia abateria desse investimento. Então, de 17 mil negativo, eu teria quase 6 mil só negativo, porque o resto foi economia de energia. Abateu. No segundo ano, ao final do segundo ano, aqui, ó, na parte verde, eu já tenho lucro, ou seja, eu já vou ter um lucro de 5 mil reais. Deixei de gastar 5 mil reais com essa parte da energia elétrica. No terceiro ano, já vai somando, né? Os 5 mil mais o que está economizando por ano, vai para 16. No quarto ano, 28 mil. E aí vai pelo ciclo de vida do equipamento. As lâmpadas é um pouco menor, tal, tem coisa que tem que dar manutenção, e isso aí vai entrar. Então, fluxo de caixa é isso. Quanto que você investiu no primeiro momento, e ao longo do período que você está analisando, no caso aqui anual, quanto que eu vou ter de retorno. Então, a ideia é que esse período de retorno aqui, ó, de payback negativo, ele seja bem pequeno para que esteja um retorno bem melhor. Falando de energia solar, eu estava fazendo uns estudos, quando eu comecei isso há uns 10 anos atrás, a estudar como que era essa questão de viabilidade, na época, devido ao preço dos painéis e equipamentos que eram importados, o tempo de retorno era em torno de 8 anos. Aí agora que as coisas estão mais competitivas, assim, placa está mais em conta e tem linhas de financiamento e tal, o tempo de retorno está na faixa de 3 a 4 anos, ou seja, reduziu pela metade. E o tempo de vida do sistema é cerca de 25 anos, então é uma poupança de 3 anos, mas que compensa, né? Só de você deixar de ser sócio da Energisa, já é uma mão na roda. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, Pode falar. tá. Minha pergunta é em relação a esse sistema de energia solar. Falou aí que os 3 anos para pagar o investimento, né? E Cerca de aí, 3. isso, cerca de 3 anos. E esses 25 anos. Então, a correlação desse período, vamos colocar aí, de 10 anos para trás, é muito mais compensador hoje do que esse investimento teria feito, por exemplo, para as pessoas que fizeram há 5 anos atrás. Hoje, essa diferença é gritante, né? Em termos de economia. Tá. Quem foram os pioneiros, as primeiras pessoas que instalaram o sistema, como as placas eram caras, tinha um monte de taxa sobre o negócio, não tinha linha de financiamento, algumas pessoas colocaram por entusiasmo, por amor à causa, vamos assim dizer, né? Mas hoje, quem está fazendo está sendo mais compensatório financeiramente do que o pessoal antigo. Ah, sim, com certeza. Mas não quer dizer, tipo assim, que eles não tiveram economia de energia ou que não estão recebendo. Dentro do que eles fizeram e foram propostos, eles estão recebendo retorno já agora, né? Já passou 8 anos, já pagou o investimento, está recebendo os frutos, né, do investimento. Só que assim, agora está mais competitivo e mais compensador, porque num prazo menor você já tem o retorno. Aí daqui a 2, 3 anos pode ficar mais barato? Pode. Tipo lâmpada LED, quando começou a trocar. No começo, lâmpada LED, o arquiteto ia fazer um projeto de iluminação LED, era muito dinheiro. Hoje você vai no mercado, compra uma lâmpada LED lá, é baratinho, e põe ela, esquece que existe. Então, não é tão caro mais, igual era no começo da tecnologia, uns 10 anos atrás. Verdade. E assim vai pro só ar-condicionado e geladeira que não baixa valor, né? Com os motores inverter, não baixa o valor, não perde. Mas algumas coisas compensam. Em casa eu consegui colocar iluminação LED na casa inteira e falo para vocês, o valor da conta de luz é bom. O ar-condicionado coloquei classe A, não é inverter, é janela, porque apartamento não pode pôr na fachada a condensadora, aí tem que ser janela. Mas o valor da conta de luz é na faixa de 100 e pouco a R$250 no período normal, né? Nesse período de calor excessivo que eu usei o ar de dia, aí dobrou.
Mas o normal é Sim. R$200 para 2 pessoas. Então, você vê que na hora de comprar, paguei um pouquinho mais caro, mas compensou. Verdade, verdade. Eu tive um cunhado que ele foi, olho grande, foi no mercado, chegou lá, no mercado não, na loja, foi comprar um freezer. Chegou lá, tinha um freezer que era 1.000 e pouco, e o outro era R$800. Ele foi no de 800. Quando chegou em casa, era a classe D de consumo de energia. Ficou sócio da Energisa por muito tempo. Por fim, ele não aguentou sustentar o freezer e vendeu. Então, aquilo que ele achou que economizava na hora de comprar o freezer à vista, lá na hora de negociar na loja, pagou tudo de energia depois, não teve jeito. Verdade. Tinha mesmo essa Pessoal, questão. fala. Assim, não, era só um comentário ao vivo, pessoal. Pode continuar. Tá. Pessoal, semana que vem a gente teria aula, mas eu vou combinar com vocês, a nossa aula ser só ano que vem, eu vou explicar. Porque eu tenho que fazer a montagem dos tipos de eficiência aplicado a cada tipo de carga. E como é muito conteúdo, só numa semana eu não consigo preparar para a semana que vem a gente vai fazer, porque eu quero fazer um exercício prático com a planilhinha do Excel para vocês mexerem e a gente está trabalhando junto, tá bom? Aí a gente não vai ter aula semana que vem, porque eu vou estar preparando esse material. Quando voltar em janeiro, a gente faz essa aula. Que aqui no calendário, ó, na semana que vem, é os tipos de eficiência energética para cada tipo de sistema. Iluminação, o que a gente faz que proporciona eficiência? Bombas de fluxo e ventilador. E cada um das principais tipos de carga que a gente vê tanto em casa quanto na indústria, né? No comércio e na indústria. E para mim montar esse material todos, não deu tempo, não consegui fazer ainda para terminar para a semana que vem, tá bom? Aí, como a gente tem tempo nesse estudo de caso de simulação termoenergética, a gente consegue fazer dentro do prazo. E junto a gente já vai fazer o exercício da análise econômica, tipo assim, a gente vai fazer a medida e calcular quanto que é de economia, porque essa parte de hoje já fica mais clara. Que eu não quero encher a cabeça de vocês de coisa de economia, porque isso é um porre, até para mim é cansativo, é bom fazer coisa que a gente aplica, né? Calcular um payback, um valor presente, investir, sei lá, 25 mil de placa solar, em quanto tempo eu vou ter esse retorno? É mais interessante do que eu só fazer conta hipotética para usar os termos da equação. Tá bom? Aí, por isso, a aula de hoje Beleza, acaba professor. aqui. Aí já podem descansar, pode aproveitar o fim de ano. E lá em janeiro, segundo o calendário, a gente retorna, tá bom? Um abraço a todos, bom descanso e tudo de bom aí. Até ano que vem. Feliz ano novo já. Tchau, professora. Bom final de ano. Tchau.